Nós vamos dar um tempo hoje na série Você Não Está Só. Temos trabalhado ao longo de muito tempo a respeito do Espírito Santo. Nós vamos dar um tempo hoje, eu quero falar sobre gratidão com você. A temática de hoje, diante do culto das primícias, e diante das canções que cantamos, é falarmos sobre gratidão, sobre sermos gratos. Essa vai ser a temática, seja grato. E eu quero com você um texto conhecido do Evangelho de Lucas, capítulo 17, o verso 11 até o verso 19. Se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, eu vou pedir para os irmãos acenderem momentaneamente para mim as luzes, para que a igreja possa acompanhar o texto. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 11 até o verso 19. Aí depois vocês podem apagar, fiquem à vontade aí em cima para mim, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 11 até o verso 19, diz assim o texto bíblico. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Eu quero destacar aí o verbo ver, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Existem diversos encontros de Jesus narrados nos evangelhos, encontros lindos, encontros de salvação, encontros de cura, de libertação, encontros maravilhosos que podemos olhar, ler a história e se encantar com a história e com tudo aquilo que os evangelistas tentaram mostrar para nós através do texto bíblico. Mas esse encontro tem algo de especial, talvez pela forma inusitada da cura, mas também porque Jesus aqui não apenas fala, não existe apenas uma questão de cura, mas existe um ensinamento, existe um princípio por trás, e este princípio faz toda a diferença para as nossas vidas, e nós temos que atentar. Ou seja, então não temos apenas um relato de cura, nós temos um ensinamento de Jesus em cima da cura que foi ali realizada na vida daqueles leprosos. Mas deixa-me tentar, primeiramente, antes de falar da gratidão e de ingratidão, deixe-me falar um pouquinho sobre esse contexto, sobre essa história. Porque nós temos nesse texto um encontro que foi primeiramente providencial. E quando eu falo providencial, porque o texto faz questão de nos dizer que Jesus estava de passagem por aquela fronteira, pela região fronteiriça entre Samaria e a Galileia. Jesus não era habitual dele estar ali, não era habitual dele passar por aquele lugar, mas aprouve passar. Foi um tempo de Deus para que ele passasse daquele lugar. Por isso que eu digo que foi providencial. Jesus estava passando por ali e aqueles leprosos entenderam que aquela era a oportunidade, aquela era a deixa, aquele era o momento deles se encontrarem, deles estarem com Jesus para que o milagre pudesse acontecer. Provavelmente eles ouviram a respeito do milagre que Jesus já tinha realizado com leprosos lá atrás. Então, se Jesus curou um leproso lá atrás, no início do seu ministério, Jesus também podia curar esses 10 leprosos. Então eles viram o momento, a oportunidade, a deixa de irem ao encontro de Jesus, de estarem com Jesus. Afinal de contas, quando que Jesus passaria novamente por aquele lugar? Será que Jesus passaria novamente por aquele lugar? E eu digo para você que não. Porque nós estamos no capítulo 17 de Lucas. 2 capítulos depois nós já temos a entrada de Jesus em Jerusalém. Nós já temos logo em seguida a última semana de Jesus, a sua crucificação, morte e ressurreição. Ou seja, aqueles eram os últimos dias de Jesus, os últimos momentos, e provavelmente Jesus não passou mais por aquele lugar.
a caminho ali, ele já estava a caminho de Jerusalém. Ele passa pela fronteira entre Samaria e Galileia para subir, para descer em direção, a gente fala subir, mas para descer em direção à Judeia e subir para Jerusalém. Ou seja, ele estava no caminho da cruz, ele não passaria mais lá. Então, era a última oportunidade que aqueles homens, por mais que não sabiam, era a última oportunidade que aqueles homens teriam de se encontrar com Jesus. E eles, então, aproveitaram aquela oportunidade. Foi um encontro providencial. Quando eu olho para o texto também, não é apenas um encontro providencial, mas é um encontro de humilhação. Porque eles se humilham na presença de Jesus. Leproso por si só já era algo humilhante. Era uma doença repugnante, não apenas por conta das manchas, por conta das partes que já estavam faltando no corpo, mas era uma doença horrível. E o leproso, ele tinha que caminhar neste mundo gritando que ele era leproso. Ele gritava imundo, ele gritava impuro, ele era obrigado a dizer isso. Quando ele percebia que ele estava na estrada, ele percebia que alguém estava se aproximando, ele tinha que gritar imundo, 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 para que a pessoa então pudesse se afastar, se desviar, para que ele então passasse por aquela estrada. Não podia haver proximidade entre um leproso e uma pessoa saudável. Além disso, ele carregava no pescoço um sino, um sinete. Então, por onde ele andava, você talvez já viu desenhos ou filmes com vacas, com um sino pendurado no pescoço, e onde a vaca vai, balança aquele sino e as pessoas conseguem ouvir. A mesma coisa era o leproso. Por onde ele passava, ouvia-se então um barulho do sino. E as pessoas então diziam, o leproso está se aproximando. Por mais que ele não gritasse, cuidado, tem um leproso vindo aí pelo caminho. As pessoas ouviam aquele sinete. Era a forma dele dizer para as pessoas que ele era imundo, que ele era impuro, que ele era doente e que ele não podia ter contato com pessoas saudáveis. Então aquele encontro é um encontro de humilhação, de 10 homens, já vivendo numa situação deplorável, mas ali eles se humilham na presença de Jesus, pedindo a sua misericórdia, pedindo a sua atuação. Eles precisavam que Jesus fizesse alguma coisa, e só Jesus poderia fazer um milagre em suas vidas. Então são homens que se humilham na presença de Jesus, que expressam, que mostram a sua real necessidade. Como eles ficaram de longe, provavelmente aqueles homens estavam encapuzados, ou eles estavam com roupas tapando as feridas. Provavelmente eles abriram as mangas, estenderam os braços, talvez tiraram os capuzes para mostrar para Jesus: nós somos leprosos, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Eles precisavam se humilhar e demonstrar a sua pobreza, a sua real situação, a sua miséria diante de Jesus. Mas não temos apenas um encontro providencial e um encontro de humilhação. Nós temos um encontro que aconteceu um milagre. E um milagre diferente. Porque Jesus, diante do pedido de misericórdia daqueles homens, Jesus pura e simplesmente diz para eles: vão se mostrar aos sacerdotes. Jesus não diz uma palavra dizendo assim: sejam curados. Porque talvez era isso que se esperava. Porque da outra situação, a história do outro leproso, registrada em Marcos capítulo 1, o leproso chega até a presença de Jesus e diz para Jesus: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus então toca naquele homem e diz: eu quero, seja limpo. Jesus toca e Jesus fala para ele: eu quero que você seja limpo, fique limpo. Agora com esses 10 aqui não, Jesus não diz uma palavra nessa direção: vocês agora estão curados, eu quero que vocês sejam curados, eu quero que vocês sejam limpos, eu quero que... Não, Jesus não diz nenhuma palavra nessa direção. Jesus só diz para aqueles homens: vão até os sacerdotes, se mostrem para os sacerdotes. Porque eram os sacerdotes os responsáveis para dizerem para aqueles homens que eles foram leprosos lá atrás, foram eles os responsáveis. Aqueles homens um dia, cada um com a sua história, cada um no seu momento, mas um dia aquele homem observou a sua pele e viu: é uma marca, existe uma mancha aqui, uma mancha esbranquiçada, ou uma mancha avermelhada, está coçando. Isso daqui, talvez ele se escondeu por um tempo, tentou aplicar algum remédio que já disseram que era bom, aplicou alguma folha, fez alguma lá, passou alguma coisa para ver, vai melhorar, se escondeu ao máximo, mas começou a chegar um momento que não tinha como se esconder. Então, cada um por sua vez, foi até a presença de um sacerdote. O sacerdote examinou aquela ferida, examinou aquela mancha e apontou para ele e disse: imundo, você é impuro, você é um leproso.
A partir daquele momento, as suas roupas foram rasgadas, ele teve que sair da sua casa, ele nunca mais pôde abraçar a sua esposa, nunca mais pôde abraçar os seus filhos, nunca mais pôde retornar à sua casa, ele teve que viver do lado de fora da cidade e fora do contato das pessoas, porque era isso que se exigia na lei. Então aqueles homens perderam o contato com tudo e com todos. Agora Jesus diz: voltem ao sacerdote e se mostrem. Eles sabiam muito bem o que era estar diante de um sacerdote. Eles já tinham estado diante de um sacerdote há algum tempo atrás, e agora então eles tinham que retornar ao sacerdote. É essa a orientação de Jesus. Mas, diferentemente de outros milagres que aconteceram instantaneamente, a Bíblia faz questão de mostrar que imediatamente a mulher toca nas vestes de Jesus e imediatamente foi estancada a sua hemorragia. Jesus colocou a mão no leproso e imediatamente ele ficou curado. Nós temos diversos milagres nessa direção, mas não esse. Jesus aqui diz: vão se mostrar aos sacerdotes. E à medida que eles caminharam em direção aos sacerdotes, eles foram limpos. Aquele milagre aconteceu num processo. Foi no processo. Às vezes nós queremos milagres instantâneos. Eu vou na terça da esperança, eu vou orar, vou começar uma campanha e Deus vai me abençoar. Ou seja, eu vou pedir na terça, na quarta Deus já vai me responder. Pode acontecer. Mas aí você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10 campanhas e não vir a resposta. Porque acontece num processo. Hoje pela manhã uma pessoa, depois da mensagem, me procurou e falou: pastor, essa palavra falou muito ao meu coração, porque eu tenho vivido uma depressão ao longo de um tempo, e agora eu entendi. Por mais que eu tenha orado e buscado a presença de Deus para que essa depressão, para que eu seja curado dessa depressão, eu entendi que existem milagres que são instantâneos, mas existem milagres que acontecem num processo. É na caminhada, é enquanto eu caminho, o milagre vai acontecendo. À medida que aqueles homens caminhavam em direção aos sacerdotes, a pele começou a mudar, a coceira parou de acontecer, a pele começou a mudar, as marcas, as manchas deixaram de ser brancas ou avermelhadas. Eles começaram a olhar e falar: bom, está mudando, então vamos correr, vamos nos apressar e ir aos sacerdotes e nos mostrar, porque de fato nós estamos curados dessa enfermidade. Mas nós não temos apenas um milagre nessa história. Nós temos também um encontro de gratidão. Porque eu imagino que enquanto caminhavam e perceberam que estavam curados da enfermidade, um dos 10, decidiu voltar. E ele decidiu voltar porque o sacerdote eu tenho todo dia. Sacerdote eu posso me encontrar com ele a qualquer hora. A qualquer dia o sacerdote está lá. Mas e Jesus? Existe alguém que operou o milagre, alguém que ministrou uma palavra, alguém que foi o responsável por essa cura, e esse alguém que foi responsável por essa cura está de passagem, ele não mora ali, e eu não sei se vai dar tempo de ir até o sacerdote me mostrar, e de depois voltar até Jesus para agradecer, e eu preciso muito mais que mostrar ao sacerdote, e ele dizer que eu estou curado, eu preciso voltar até Jesus e agradecer. E é essa atitude que este homem tem, de voltar até Jesus para agradecer a Jesus pelo milagre que aconteceu. E esse homem, diferentemente da primeira vez, ele não fica de longe, ele não grita para Jesus de longe, dizendo: muito obrigado, obrigado pelo milagre. Não, esse homem vai até onde Jesus está, esse homem se lança aos pés de Jesus, esse homem chora alegremente aos pés de Jesus e agradece pelo milagre, agradece pela ação de Jesus na sua vida. Ao que Jesus pergunta: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Porque só este, que é estrangeiro, samaritano, só um voltou, os outros 9 que são judeus não voltaram. Porque só esse que é samaritano, o único estrangeiro, é que volta para agradecer. E aí Jesus faz algo que às vezes passa despercebido na nossa leitura. Jesus então diz para aquele homem: levante-se e vá, porque a sua fé... Aí as versões nossas são diferentes. Algumas versões vão dizer: a sua fé te salvou. E algumas versões vão dizer: a sua fé te curou. Mas a palavra no original não é nem salvou e nem curou. Mas a palavra no original é: a tua fé te restaurou. Porque aquele homem, quando eu falo assim, salvou do quê? Normalmente nós pensamos em salvação da alma. Mas não é esse o contexto. Não é essa a mensagem de que aquele homem se tornou a partir dali um discípulo, um seguidor de Jesus. Não é esse o fato, não é essa a narrativa.
A diferença está, não é a palavra para salvação de alma, para conversão, para salvação da pessoa, o processo salvífico. Não é essa a palavra. Mas também não é a palavra para cura, onde a pessoa simplesmente foi curada, porque os outros também foram. E a palavra anterior é relacionada a isso. Não foram os 9 purificados, ou os 9 não foram curados, os 10 não foram, onde estão os outros 9? Ou seja, os 10 foram, onde estão os outros 9? Então, quando eu olho para o texto, a palavra não é cura, porque todos foram curados, os 10 foram, não só aquele. E também não é salvação no sentido de alma, e nem salvação daquela situação, porque todos foram salvos daquela situação em que estavam vivendo, todos foram salvos exatamente daquela doença, daquela enfermidade. Mas a palavra é restauração. E por que restauração? Porque diferentemente, quando aquele homem voltou para agradecer a Jesus, algo diferente aconteceu nele. A lepra é uma doença que vai comendo a pessoa, vai corroendo a pessoa. Não existem apenas manchas brancas ou avermelhadas, mas as partes, as pontas dos dedos começam a cair, a cartilagem, tudo isso que é molinho, que é cartilagem, é corroído, é comido por essa doença. Os lábios, toda a parte de pele, lábios, orelhas, nariz, dedos das mãos, dos pés, a pessoa vai se deteriorando gradativamente. Mas o que aconteceu naquele momento, quando Jesus diz, levanta-te e vá, a tua fé te restaurou? Naquele momento, aquele homem, eu não sei quanto tempo que ele tinha de enfermidade, mas se ele tinha perdido alguma coisa, aquela coisa voltou a crescer. Se ele tinha perdido a parte da orelha, a orelha voltou. Se ele tinha perdido parte do nariz, o nariz voltou. Se ele tinha perdido parte da boca, a boca voltou. Se ele tinha sequelas, buracos enormes na pele, a sua pele ficou nova como de um bebê. Ele foi completamente restaurado. E eu fico imaginando quando esse homem se encontrou com os outros 9. Quando ele foi até o sacerdote, para se mostrar, o sacerdote falou, mas lepra? Que lepra? Você não tem sinal de lepra. Vieram 9 aqui que de fato foram leprosos, agora estão limpos, mas você nem sinal de lepra tem. E eu fico imaginando esse homem se encontrando com os outros 9, e os outros 9 olhando para ele falando assim, mas rapaz, o que aconteceu com você? Por que você está diferente da gente? Por que você tem as partes e a gente não tem alguns pedaços aqui? Por que a sua pele não tem nenhuma marca, enquanto a nossa pele tem todas as cicatrizes e marcas? É que a resposta que aquele homem poderia dar é, porque eu voltei para agradecer. E quando eu voltei para agradecer, um novo milagre aconteceu sobre o milagre. Aí a gente consegue reparar o poder da gratidão. Porque quando nós somos gratos, novas coisas acontecem. Quando nós voltamos para agradecer, novos milagres acontecem. Quando nós voltamos à presença de Deus para agradecer a Deus, novas coisas Deus faz na nossa vida. E Ele tem prazer em fazer. Com toda certeza aquele homem pôde se exibir para os seus amigos dizendo, eu fiz aquilo que vocês não fizeram, eu voltei onde vocês deveriam ter voltado e vocês não voltaram, eu tive uma atitude que vocês não tiveram, é por isso que a minha pele e eu estou completamente diferente de vocês, porque eu recebi um milagre a mais do que vocês receberam. Vocês estão limpos, vocês também não são leprosos, mas eu estou completo, nada me falta, porque eu voltei pura e simplesmente para agradecer. E quando eu olho para essa história, aí eu aprendo sobre gratidão e sobre ingratidão. E eu quero destacar 3 verbos com você, que você vai entender o que é gratidão e o que não é. O primeiro verbo é o verbo ver. Porque quando eu falo sobre gratidão, a gratidão enxerga, mas a ingratidão é cega. A gratidão enxerga, mas a ingratidão é cega. Uma pessoa que é grata é uma pessoa que enxerga aquilo que de bom lhe aconteceu. Ela tem diante dos seus olhos aquilo que é bom, aquilo que foi bom, aquilo que foi bênção. Ela enxerga a bênção diante dos seus olhos, mas a pessoa ingrata não consegue enxergar as coisas boas e só consegue enxergar as coisas ruins. Uma pessoa que é grata é aquela pessoa que enxerga tudo aquilo que Deus fez ou que outras pessoas fizeram para abençoar a sua vida. Mas uma pessoa ingrata é aquilo, ela enxerga aquilo que ela não tem. Eu gostaria de ter, mas eu não tenho. E porque eu não tenho, eu murmuro. Porque eu não tenho, eu sou. Ele vive essa ingratidão. Hoje pela manhã eu levei a Keila até o hospital e quando eu voltei,
do hospital, ali na rotatória da Via Parque, com a Mato Grosso, tinha uma família de venezuelanos ali. Aquilo me cortou o coração. Mas eu tinha 10 minutos para chegar aqui na igreja, eu não tinha o que fazer. Era 10 para as 10, eu tinha que chegar aqui para começar o culto. Mas o que me cortou o coração, você vai falar, pastor, mas eu já vi tanto venezuelanas, mas ali estava uma família. Estava um homem, todos estavam bem vestidos. Estava um homem, a sua esposa, um menino, que eu imagino que tinha aí seus 7, 8 anos, 6, 7 anos, e uma criança de colo. Estava sol, quente, e eles estavam ali com cartaz, pedindo alguma coisa. Nós, às vezes não enxergamos que temos uma casa, que temos uma cama, você dormiu, teve o seu ar-condicionado, você tomou café da manhã, você provavelmente almoçou, talvez comeu, fez uma boquinha antes de vir para o culto. Você vai comer depois do culto, enquanto tem gente que não tem nada para comer. E a gente não vê. A gente está tão acostumado com a comida que a gente não vê. A gente está tão acostumado com a saúde que a gente não vê. Aí a gente, por exemplo, quantos pais, por exemplo, reclamam da criança ser atentada. Ei, mas esse meu menino é muito atentado. Por mais que eu não goste de criança atentada, mas eu prefiro uma criança atentada do que uma criança doente. Ou vai falar que você também não prefere? Eu prefiro uma criança botando terror do que uma criança num leito de hospital cheio de tubo e de sonda esparramado pelo corpo. Só que nós não damos graças. Seu filho é perfeito, você não dá graças. Essa semana eu assisti um filme com a Keila, acho que foi segunda-feira, sei lá. Essa semana eu assisti um filme com ela. Aí tinha uma enfermeira que entrou no quarto com a cabeça baixa, olhando para o prontuário e reclamando de um monte de coisa ruim que estava acontecendo na vida dela. Bravejando, porque um monte de coisa ruim. Só que quando ela ergueu os olhos, a pessoa que estava na cama tinha amputado, acabado de amputar sua perna. Enquanto ela estava esbravejando, murmurando, porque estava acontecendo algumas coisas ali no hospital, ou situações na sua vida, uma pessoa com uma situação muito mais grave. Você tem as suas 2 pernas e não agradece. Você tem as suas 2 mãos e não agradece. Você é perfeito e você não agradece. Então, repare, a gratidão nos faz enxergar. E aí, às vezes, nós precisamos olhar para aquilo que a gente, de fato, a gente olha talvez para a situação do outro. Quando eu me deparo com alguém enfermo, aí é que eu dou graças pela minha saúde. Quando eu deparo com uma criança no hospital, toda enferma, entubada, aí eu dou graças pelo meu filho que está com saúde. Quando eu me deparo com um acidente, aí eu dou graças pelo acidente que eu não sofri. Aí quando eu sei lá, a gente tem que se deparar talvez com o mal ou com o ruim para a gente conseguir enxergar o de bom que a gente tem, porque a gente recebe tantas coisas boas todo dia e a gente não enxerga. E aí a ingratidão toma conta do nosso coração. Quando a gente não enxerga essas coisas boas, nós nos tornamos ingratos. Nós não oramos agradecendo. Por que você, quando você vai orar, você pede mais do que agradece? Porque você não enxerga as coisas boas que Deus te deu. Porque se você fosse enumerar todas as coisas que Deus te deu, todas as coisas boas que Ele te fez, você teria muito mais tempo de gratidão do que de pedir. Ou talvez teria até vergonha de pedir alguma coisa para Deus, diante de tanta coisa que Ele já te deu. Mas nós queremos pedir, e pouco agradecemos. Por quê? Porque não enxergamos. E quando não enxergamos, a ingratidão reina, porque a ingratidão é cega. Olhe para as coisas boas que estão te acontecendo. Tem gente que só olha para as coisas ruins que as pessoas fizeram. Mas será que Deus só colocou gente ruim ao seu lado? Será que não tem ninguém que preste? Será que não tem ninguém que te abençoa? Ninguém que te acompanha? Ninguém que ora com você ou por você? Ninguém que te estendeu a mão? Ninguém que te ajudou em absolutamente nada? Ou será que os nossos olhos crescem nas situações ruins e nós nos esquecemos das coisas boas? Nós temos esse costume. Às vezes uma pessoa faz tanta coisa boa para a gente, mas daí quando ela pisa na bola uma única vez, a gente olha só para essa pisada de bola e esquece todas as coisas boas que essa pessoa já fez na história. Eu não quero conversar mais, não quero saber mais dessa pessoa, não quero mais contato com essa pessoa, porque ela que ela me fez. Mas será que ela só te fez isso? Ela nunca te ajudou, ela nunca te abençoou, ela nunca te fez nada de bom? Essa é a ingratidão. A ingratidão nos cega, mas a gratidão abre os nossos olhos, nos faz enxergar as coisas boas que têm nos acontecido. O segundo verbo que eu quero destacar aí para você é o verbo lembrar, porque a gratidão tem memória, mas a ingratidão sofre de amnésia. A gratidão tem memória. Eu preciso lembrar, talvez, coisas boas que me aconteceram,
e que a pessoa que me fez algo bem, esse bem, ela nem lembra mais. Nem lembra. Quantas vezes você já chegou para alguém assim e falou: eu quero te agradecer. Você lembra aquela vez que eu estava passando por isso, por essa situação? Aí você apareceu lá em casa. E você... Aí a pessoa fala: não lembro disso não. Pois é, lógico que ela não lembra. Mas você lembra. Porque a gratidão nos faz trazer à memória as coisas boas que já nos fizeram. A ingratidão nos causa amnésia. Eu não lembro o que as pessoas fizeram, eu não lembro dos benefícios, eu não lembro da ajuda, eu não lembro do socorro, eu não lembro do telefonema, eu não lembro da mensagem, não lembro de nada. Mas quando nós somos gratos, a gratidão traz a memória. E aí quando eu tenho eu trago à memória as coisas boas, eu só posso agradecer. Eu tenho que agradecer. Nós passamos por um momento terrível de câncer, ok. Mas esse momento terrível de câncer, o que aconteceu com você? Quem te ajudou? Quem foi na sua casa? Alguém te ajudou? Alguém orou com você? Alguém trouxe uma palavra? Alguém mandou uma mensagem? Alguém talvez lavou uma louça para você? Passou uma roupa? Alguém te ajudou em meio a cirurgias? Alguém foi lá lavar o seu cabelo? Alguém deu banho em você? Alguém fez os seus curativos? Alguém fez alguma coisa? Ou até mesmo vamos falar: ninguém fez nada. Ok, será que nem o médico? Porque quantas vezes nós vamos até o médico porque nós precisamos, estamos doentes, mas quantas vezes nós voltamos à sala do médico e falamos assim: eu vim aqui, qual é o seu problema? Não, eu só vim hoje para te agradecer. Quantas vezes você fez isso? Eu só quero te agradecer. Ou mandou mensagem para o médico. Nós mandamos mensagem para o médico dizendo assim: meu filho está doente, né? Aí os médicos das crianças sofrem: meu filho está doente, pediatra, meu filho está doente. Aí o que eu faço? Aí o médico diz: faz isso, faz tal coisa, dá tal remédio, tal. Quantas mensagens você volta para o médico dizendo assim: olha, muito obrigado? Porque a gente não lembra. A gente não lembra, nós não nos recordamos com isso. Então a ingratidão, ela traz amnésia sobre as nossas vidas, mas a gratidão a gente traz a memória. O salmista Davi, no Salmo 103, no verso 1, no verso 2, diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Eu não posso me esquecer, eu tenho que trazer a memória. Eu tenho que trazer à memória não só as coisas para me dar a esperança, mas eu tenho que trazer às memórias todas as coisas boas que Deus me fez. Eu preciso trazer à memória, eu preciso recordar, eu preciso reviver aquelas coisas boas que Deus fez na minha vida. Eu preciso, para que o meu coração se encha de gratidão e eu possa cantar louvores ao meu Deus. Então a palavra, o verbo lembrar, tem que fazer parte da nossa vida. Nós não podemos sofrer de amnésia. Nós não podemos nos esquecer das coisas que já nos fizeram e daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Nós precisamos recordar, e muito bem recordado. E um terceiro e último verbo é o verbo falar. A gratidão nos leva a falar. A gratidão nos leva a abrir a boca e agradecer, enquanto a ingratidão nos mantém calados. Eu comentei hoje pela manhã, comento aqui com toda tranquilidade. Eu tenho vontade, irmãos, de fazer algumas coisas da minha vida que eu não faço porque eu sou pastor. Vamos abrir o confessionário. Eu não faço porque eu sou pastor, porque eu sou crente. Minha esposa faz questão de me lembrar isso constantemente. Mas se eu não fosse pastor, eu não fosse crente, né? Eu não sei, eu acho que esse mundo seria um pouco melhor, porque eu agiria de umas formas loucas nesse mundo. Mas existem coisas que me dão muita raiva. Muita. É que eu me seguro. Mas raiva. Por exemplo, existe faixa de pedestre, ou essas faixas elevadas. Então você está vindo com um carro, aí você para o carro, porque alguém vai atravessar. E esse alguém atravessa e nem faz um sinal para você. A minha vontade é de atropelar. Essa é a vontade que eu tenho. Hoje pela manhã alguém falou assim: esses dias aconteceu comigo, pastor. Eu apertei o botão e falei assim: obrigado! Né? Falei: ótimo, vamos ensinar educação para as pessoas, se elas não aprenderam, né? Mas dá vontade de atropelar. Falei: não sou obrigado a parar na faixa. Sou obrigado não, né? Eu parei, deixei de chegar no meu compromisso um pouco mais rápido, um pouco mais cedo, para parar para você atravessar. Você não é capaz de, precisa dizer obrigado, faz um sinal, balança a cabeça, faz um jogo, alguma coisa. Mas você espera uma atitude. Eu parei a minha vida para a pessoa atravessar, e essa pessoa atravessa. Nossa, dá vontade, a minha vontade é que, se eu não atropelar, é que ela tropece e quebre todos os dentes da boca, mas passa assim, ó, como... Por exemplo, você está num prédio,
Aí você entra no elevador. Aí você percebe que tem uma pessoa também se aproximando, que ela vai no elevador. O que você faz? Qual é a educação? Você segura o elevador. Aí a pessoa entra e não diz obrigado. A minha vontade é de jogar a pessoa para lá de fora. Joga a pessoa e fala, aperta o botão e espera. Aperta e espera, agora você vai ficar do lado de fora. Essa é a vontade que eu tenho, mas eu não faço. Porque eu sou pastor. Né? Eu não faço. Mas é a vontade que eu tenho. Estou no mercado, já aconteceu inúmeras vezes. Estou no mercado, de repente tem uma senhorinha, sei lá, uma pessoa, uma moça, sei lá. Quando é mulher, normalmente a gente faz. Quando é homem, se vira, né? Mas quando é mulher, normalmente você faz. Às vezes a pessoa está com uma criança, às vezes está com alguma coisa no colo, ou já está com uma compra ali segurando. Aí cai um papel, cai uma caneta, cai alguma coisa. Aí você se aproxima, pega gentilmente e entrega para a pessoa. A pessoa pega da sua mão e não fala. A minha vontade de tirar da mão da pessoa, jogar no chão e falar, agora pega. Pega, eu não sou obrigado a pegar, querido. Pega, agora pega. Pega, eu vou tirar foto, vou filmar agora você pegando. Dá vontade. Porque eu fico pensando assim, em que mundo a gente está? Porque eu aprendi palavras mágicas. Eu aprendi a ser educado, a pedir licença, a pedir por favor, a pedir desculpas, a dizer obrigado. São palavras que fazem parte, ou devem fazer parte da nossa vida. Aí você percebe que as pessoas não só são mal educadas, como elas são ingratas. Porque você espera o mínimo. Qual é o mínimo? Um obrigado. Oh, muito obrigado. Obrigado. É o mínimo que a pessoa tem que fazer. Poxa, a pessoa se agachou, a pessoa pegou no chão, a pessoa parou o carro, a pessoa, às vezes você está lá, esperando a pessoa fazer uma manobra, ou sair com o seu carro para você seguir, custa dar uma buzinadinha, colocar a mão para... Sabe, é um mínimo. Você tem algumas coisas que fala assim, é um mínimo que a pessoa pode fazer, a pessoa não faz. Aí você percebe a má educação e você percebe a ingratidão. Por quê? Porque a ingratidão fica calado. Mas uma pessoa grata, ela externa, ela verbaliza. Ela tem que verbalizar. Ela precisa verbalizar. Muito obrigado pelo que você me fez. Então nós temos que aprender isso na vida. Porque às vezes nós estamos recebendo bênçãos e não estamos agradecendo a Deus as bênçãos recebidas. Guardamos para nós, mas não verbalizamos. Ou senão, pessoas têm nos abençoado, têm ajudado, têm dado uma carona, têm socorrido, têm dado algum, sei lá, fazem tantas coisas para nós e a gente sequer diz obrigado. Obrigado porque você me levou, obrigado porque você me trouxe, obrigado pela carona, obrigado aí pelo telefonema, obrigado pela ajuda, obrigado pela indicação, obrigado. A gente precisa aprender a ser agradecido verbalizando. A gente precisa falar. Então, queridos, às vezes eu brinco, falo algumas coisas, uma brincadeira com fundo imenso de verdade, mas a gente precisa aprender. São 3 verbos: ver, lembrar e falar. Eu preciso ter diante dos meus olhos, não só as coisas ruins que me acontecem, coisas ruins acontecem, comigo e com você, mas eu preciso enxergar as coisas boas que têm me acontecido. E Deus tem feito muitas coisas boas para mim e para você. Eu preciso trazer à memória, não só as coisas ruins que já me fizeram. Tem muita coisa ruim que já me fizeram. Tem muita coisa ruim. Tem muita atitude ruim nesse mundo. Tem muita gente má nesse mundo. Tem muita gente que, ok, tem mesmo. Mas tem muita gente boa nesse mundo. Tem muita gente que estende a mão, tem muita gente que abençoa, tem muita gente que socorre, tem muita gente que se preocupa, tem muita gente que ora, e eu preciso trazer isso à memória, de coisas de agora e de coisas lá de trás, e eu preciso também falar. Ver, lembrar e não falar, eu preciso verbalizar. Para quantas pessoas você já disse obrigado? Outra coisa, às vezes Deus pode trazer à sua memória hoje, coisas lá de trás. Não é vergonhoso você mandar, por exemplo, uma mensagem para uma pessoa hoje, dizendo assim: cara, eu estava na igreja hoje, o pastor pregou sobre gratidão, e eu me lembrei de um dia que você fez isso para mim, eu quero te agradecer, porque aquele dia mudou a minha vida. Aquele dia foi uma bênção para mim, e talvez você nem saiba disso, mas que dia especial foi aquele, que importante foi para mim. Por que não? Eu posso agradecer pessoas, e agradecer a Deus, acima de todas as coisas. Mas eu preciso ser grato. Equipe de louvor, venha para cá. Ver, lembrar e falar. Que você possa olhar para esses verbos, e você possa não apenas ver, ter diante dos seus olhos, se lembrar, mas falar, agradecendo a Deus, as pessoas que Ele coloca em sua vida, para que você seja cada vez mais grato diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.